Só um minuto. Não pode. Bom, processo TCE 13.103 de 2012, apensado ao TCO 17.666 de 2010, que cuida de recurso de reconsideração interposto em face do acordo número 4.334 de 2011, que julgou irregulares as contas do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz relativos ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade da senhora Marilene Paz Dias, bem como aplicou multa no valor de 1.500 UFRs à gestora, em decisão publicada no Diário de Justiça de 17 de 2 de 2012, conforme certidão constante do processo. O instrumento foi interposto em 23 de março de 2011, portanto, tempestivamente, nos termos do artigo 152 da Lei 5.888 de 2009. Relativamente ao teor das falhas, o recorrente sustenta em suma, no que tange ao atraso no envio dos balancetes mensais de 23 dias, no mês de março, 49 dias no mês de abril, é que não houve dolo ou má-fé por parte da gestora, mas apenas dificuldade técnica da equipe contábil. Quanto ao envio intempestivo de peças exigidas pela Resolução 1605 de 2007, alega o recorrente que tal falha tem caráter meramente formal, incapaz por si só de gerar a reprovação das contas prestadas. Não é advogada? Meu Deus. Em relação à não finalização dos processos licitatórios no Receita Web, aduz que pode ser verificado no portal do TCE que tal falha foi sanada no tempo e no modo corretos. No que se reporta às aquisições de bens e serviços em um devido processo licitatório prévio, discorre que a gestora sequer realizava licitações naquele município por vedação da Secretaria Estadual de Saúde, que, em razão do princípio da economicidade, realizou licitações que abrangeram todas as unidades de saúde. Em razão de ter aderido ao pregão realizado pela CESAP, não pôde realizar os respectivos procedimentos licitatórios. Quando as divergências contábeis entre receita e despesa nos balancetes apresentados ao CIAFEM e os extratos bancários, no valor de R$ 10.721,78, alega que tal falha foi sanada pela elaboração de novos demonstrativos contábeis, ressaltando ainda que está sendo anexado em sede recursal os extratos bancários. No que se reporta à concessão de diárias, aduz que ocorreu apenas uma falha formal, uma falha no controle interno, posto que as diárias eram raramente concedidas e apenas a diretora, quando se deslocava de São Raimundo Nonato para Teresina, a fim de tratar de assuntos de interesse do hospital junto à CESAP. Quanto à irregularidade de classificação da despesa em natureza diversa, sustenta que ocorreu apenas um erro contábil incapaz de macular a credibilidade das contas prestadas. Quanto à não retenção do imposto de renda na fonte de prestadores de serviços, detectado pela DEFAI, em relação à não retenção do imposto de renda na fonte de prestadores de serviço, alega que a falha não existe por conta a legislação admite que o pagamento do imposto seja feito anualmente na oportunidade da declaração, pois ainda que não seja recolhido na fonte, as despesas são informadas para a Receita. Cumpre salientar que, com vista a embasar sua tese, o insurgente junto aos autos, documentos de folha 19 e 361. Por fim, propõe o conhecimento e provimento do presente recurso para modificar o julgamento de irregularidade para regularidade com ressalvas. O processo foi a contraditória da DEFAI e, após isso, seguiu o Ministério Público de Contas e o Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender que as irregularidades que ensejaram a reprovação das contas em questão não foram devidamente sanadas em sede recursal. Com relação aqui aos pressupostos processuais, eu entendo, já vou fazer, e depois eu acho que, como não tem nenhum problema com relação ao conhecimento, aí depois assim, que adentrarmos no mérito, depois que tiver aqui a votação, eu voto, tendo em vista que foram observados aqui os pressupostos processuais da tempestividade, nos termos do disposto no artigo 152 da Lei Orgânica do Tribunal, do cabimento,
da legitimidade, eu voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração. Não, é porque não tem nenhum problema, aí eu já votaria logo, que aí ele já... Passar para a discussão então, do mérito. No mérito, já pode... Então, o advogado Iniciar já a discussão. pode... Obrigado. Iniciar a discussão Senhor de mérito. presidente, senhores conselheiros, nobre Já foi representante do relatado Ministério aqui Público de também. Contas, senhoras e senhores, conforme bem relatado pela eminente conselheira Valtânia, é um recurso de reconsideração em que tenta se alterar ou modificar uma decisão dessa corte que julgou irregulares as contas da senhora Marilene Paz Dias. Excelência, só a título aqui de requerimento, o doutor Anderson teve um compromisso profissional de última hora e eu vim fazer essa sustentação oral e queria requerer o prazo para a juntada de um subestabelecimento. Não sei se meu nome consta na procuração, porque o advogado habilitado é o doutor Anderson Ferreira da Silva. Adriano Moura de Carvalho. Olha bem aqui, doutor Adriano. Mas tem que... Como é, excelência? Você é originário lá do Saco do Rei, Da colônia? Não, eu tenho uma esposa que a mãe dela é lá de São João da Vajota, ali pertinho de Oeiras. Não, meu sócio é filho do Olivano. Meu Moura é de Valença, da região ali de Aroás. Pois é. Pode continuar, né? Bom, para ser bem rápido, até para agilizar a pauta, eu vou me manifestar especificamente sobre os pontos, sem maiores delongas. O primeiro ponto a ser questionado, no sentido de ver reformado o acordo, é a questão do balancete de março de 2009 e do PCA. Com relação ao balancete de março de 2009, foi constatado um atraso de 23 dias. Já com relação ao PCA, o atraso foi constatado de 49 dias. Bom, o balancete de março de 2009 é um atraso que essa corte já reiteradamente tem entendido que é irrisório, que não prejudica a análise das contas, certo? Ademais, não houve dolo ou má-fé da gestora, as contas foram apreciadas e auditadas, restando, portanto, afastada a existência de qualquer desvio de verba ou de fraude, certo? De sorte que os atrasos verificados são irrisórios, não prejudicaram a análise das contas, tampouco maculam a análise dessas informações prestadas pela gestora. Razão pela qual, nesse sentido, se pugna desde já pelo provimento do recurso no sentido de aprovar com ressalvas as contas. Outro ponto, senhores julgadores, a ser questionado é o envio intempestivo de peças. Essas peças foram enviadas ainda em sede de defesa, justificando a ausência dessas peças, certo? De sorte que a falha é uma falha meramente formal, que da mesma forma não implica, não macula no julgamento das contas, certo? Então, já foram apresentadas, inclusive em sede de defesa escrita, não há que se discutir o prejuízo a ensejar a reprovação das contas. Outro ponto que foi levantado no acórdão é a não finalização dos procedimentos licitatórios. Bom, de forma bem sucinta aqui, senhores jogadores, eu tenho a esclarecer que esses procedimentos licitatórios foram finalizados a tempo e modo, de consulta pública no sítio desse tribunal, certo?
de sorte que essa falha já foi sanada, também não ensejando a manutenção da reprovação das contas da gestora. Outro ponto que foi questionado e que ensejou a reprovação das contas no primeiro julgamento nessa corte, é aquisições de bens e serviços ao arrepio da lei das licitações. Eu queria destacar aqui, conselheira Valtânia, que esse erro de procedimento, de observância da lei das licitações, foi um equívoco na defesa primária, realizada ainda na fase de instrução, porque essa defesa ela foi oferecida por um contador. Talvez ele não tivesse querendo justificar, imputando o erro para um colega, mas talvez ele não tenha tido o conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a questão, porque, de fato, a gestora jamais fez licitação. As licitações são feitas pela secretaria, pela CESAP, e o gestor simplesmente ele adere à licitação, certo? Requerendo ao gestor, no caso o secretário, que por meio de ofício contrate, que adquira o serviço, que adquira o produto. Então, não tem como se dizer que a gestora deixou de cumprir a lei das licitações, porque essa possibilidade não existe. Como dito aqui, a gestora não fazia as licitações, ela simplesmente aderia às licitações do Estado. E cabe destacar que as contas do secretário foram aprovadas. Foram aprovadas aqui nesta Corte de Contas. Ora, se a gestora, ao pleitear qualquer serviço, produto para o hospital que estava sob sua responsabilidade, se ela adere a uma licitação que foi considerada válida, regular por esta Corte, obviamente, o procedimento dela deve estar correto, certo? Então, com base nesse esclarecimento aqui, a gente também pugna, neste ponto aqui, pelo provimento do recurso para afastar as irregularidades e conceder ou deferir a aprovação com ressalvas. Outro ponto que foi questionado em sede de acórdão são as divergências contábeis. Bem rapidamente aqui, essas falhas também foram sanadas. Foi um erro contábil na época da prestação de contas. O contador, o responsável pela parte contábil do hospital, elaborou novos demonstrativos, sanando as falhas. Esses demonstrativos já foram enviados a tempo e a modo para esta Corte, já estão autuados, já estão colacionados aos autos, certo? E os valores corretos dessas possíveis divergências contábeis estão devidamente lançados nos extratos bancários que estão junto dos autos. De sorte que não há qualquer falha, a falha que existia já foi sanada a tempo. Tanto é que no próprio julgamento, aqui nessa Corte de Contas, não foi imputado pelo então relator, o eminente relator, não foi imputado nenhum débito à gestora quanto a essa divergência contábil, aclarando assim que era uma falha meramente formal e que foi tempestivamente sanada. Bom, com relação a questão de possíveis irregularidades na concessão de diárias, cabe esclarecer que a concessão de diárias foi realizada de forma regular, de forma idônea, de forma clara, certo? E o que houve, na verdade, foi uma pequena falha no controle interno. Essas diárias elas foram todas justificadas. A própria eminente conselheira, ao relatar o processo, destacou a quem eram concedidas as diárias, a forma que foram concedidas, certo? De sorte que foi constatado um erro de cunho eminentemente no controle interno, certo? De sorte que esse ponto
uma vez que as diárias são justificadas, foram justificadas e são todas regulares, não afasta a regularidade das contas, portanto, não enseja a reprovação. A gente destaca-se que houve um erro contábil. Ante a previsão de ser uma falha eminentemente moderada, a gente novamente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de afastar a reprovação das contas. Por fim, o último ponto a ser questionado do acordo é a ausência de retenção do imposto de renda retido na fonte dos prestadores de serviço. Não há qualquer irregularidade por parte da gestora. A ausência de recolhimento, eminente conselheira, não implica na reprovação das contas. Por quê? Esse imposto de renda, embora ele não tenha sido retido na fonte, ele é informado à Receita. Então, quando esse prestador de serviço vai fazer a declaração dele anual, ele tem que informar as fontes pagadoras, quem ele recebeu. De outro modo, não há também se falar em prejuízo ao município de São Raimundo Nonato. Por quê? Porque a Receita Federal, não há que se falar em dano ao município de São Raimundo Nonato, porque esses valores são repassados pela Receita ao município. Quando na declaração individual, por quê? Porque o servidor, o prestador de serviço, ele tem que constar, ele tem que declarar a fonte pagadora do recurso ao qual está sendo recolhido o imposto. Dessa forma, é uma falha eminentemente formal, que novamente não implica a reprovação das contas, e dessa forma a defesa, com base nas razões expostas no recurso, apela a esta corte pelo provimento do recurso no sentido de aprovar com ressalvas as contas da gestora, pelas razões já expostas. Todavia, caso esta corte entenda em manter a reprovação das contas, com base na razoabilidade e na proporcionalidade, se requer a diminuição da multa, já visto que a multa está num patamar muito alto, sobretudo em face das imputações, das falhas que ocorreram no acordo. Então é isso que a defesa requer. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Conselheiro, só um minuto. Com relação a uma alegação que foi feita e que eu considero uma das falhas mais graves aqui nesse processo, diz respeito aqui à ausência de licitações. E a gestora alegou que não fazia licitação porque não foi encaminhado porque não fez nenhuma licitação, porque aderia à secretaria. Os pregões da CESAP. Exato. Só que não encaminhou não localizei nenhum documento assim para comprovar essa tese. Doutora, eu teria que olhar os autos, porque na verdade eu estou aqui substituindo um colega. Eu entendo. Pois é, fica difícil assim para mim também, porque foi... Na verdade aqui o que seja reprovação, você vai dizer, mas é uma falha formal, mas muitas vezes também é o conjunto das falhas, o conjunto da obra, como diria aqui
Quem? O Mas... conselheiro Sabino. Hã? Conselheiro Sabino. Conjunto da obra. É o conjunto da obra aqui, é o conjunto aqui da prestação de contas. Então, muitas vezes, assim, para o gestor seria só uma formalidade, para o tribunal é um instrumento de fiscalização. Se é a senhora ele, me permitir consultar os autos, como ele eu pode, posso dar uma à olhada. vontade, doutor. Fique à vontade. Eu não localizo, não estou comprovado essa. Pode pegar. Pode levar. Repetir. Esse aqui está separado, aqui é outra aqui. Então, senhor presidente. Eu vou então aqui, enquanto o advogado consulta, eu vou lendo aqui o meu voto, certo? Antes de mais nada, convém explicar o teor das falhas ensejadoras da reprovação das contas do Hospital Senador Cândido Ferraz de São Raimundo Nonato, na gestão da senhora Marilene. A saber, atraso na entrega dos balancetes mensais, 23 dias de março, 43 dias de abril, envio intempestivo das peças exigidas pela resolução TCE 1604 de 2007, não finalização dos processos licitatórios no Licita Web, licitações web, aquisição de bens e serviços com violação de disposições expressas no artigo 2º e 23 da Lei 8.666 de 93, no que diz respeito à realização de prévia licitação, divergências contábeis entre receita e despesa, balancetes, CAFEM, balancetes e extratos bancários, irregularidade na concessão de diárias, classificação de despesas em natureza diversa, ausência de retenção do imposto de renda retido na fonte de prestadores de serviço. No que tange ao atraso no envio de peças com variação de 23 dias em março e 43 dias em abril, entende-se que não pode ser considerado como falha meramente formal, com uma mera dificuldade técnica, vez que a inobservância ao artigo 33, inciso 2º da Constituição Estadual e artigo 3º da Resolução 1604 de 2007 do Tribunal de Contas é uma falha grave, porque superou assim os 30 dias e causa prejuízos e embaraços à análise da prestação de contas. E, além do que, reduz assim significativamente a confiabilidade dos registros contábeis, da documentação encaminhada. Certo. E ainda encaminhado com ausência de várias peças. E também o defesa diz que os documentos, a ausência desses documentos, trata-se apenas, com relação à ausência desses documentos, de falha formal, de caráter formal, sendo que a alegativa não merece acolhimento, tendo em vista que, mesmo em sede de recurso, mantiveram-se ausentes as referidas peças, que são demonstrativo de número de pacientes atendidos no mês, por especialidade, demonstrativo da execução orçamentária da despesa, dentre outros. Extrato de contas, cópia dos extratos das contas correntes. Eu entendo que são documentos imprescindíveis à fiscalização, ou seja, a fiscalização restou irremediavelmente prejudicada nesse caso. E aqui, a falha aqui que eu considerei mais grave diz respeito exatamente à aquisição de bens e serviços com violação ao disposto no artigo 2º e 23 da Lei 8.666 de 93. E o gestor poderia minimizar os efeitos dessa irregularidade se tivesse sido comprovado que foi alegado, que o hospital teria aderido aos pregões do Estado para a aquisição dos referidos bens e serviços. Eu estou aguardando, não localizei os documentos que alicerçassem a tese recursal. Aí, então, não tenho como fazer prosperar esse argumento. Quanto às divergências contábeis entre os balancetes mensais e os extratos bancários, conforme salientam a DEFA e o Ministério Público de Contas, a documentação apresentada se revelou insuficiente para sanar a falha em questão, portanto, remanesce. Quanto às irregularidades na concessão de diárias, tais como a ausência do número de requisições dos documentos de comprovação do deslocamento,
ao arrepio do decreto 12.807 de 2007, sustentado pela defesa, que tal omissão seria apenas uma falha no controle interno, insuficiente por si só para tornar irregular a concessão das referidas despesas indenizatórias, tal assertivo não merece acolhimento, uma vez que a documentação ausente é condição essencial à comprovação de regularidade da despesa, permanecendo assim a falha. O que eu estou dizendo é que essa falha realmente por si só ela não seria suficiente para ensejar a reprovação, mas ela se somando-se assim a outras falhas, ou seja, o conjunto da obra que fez chegar a esse resultado. Tem ainda, no que concerne a classificação de despesa em natureza grave, insurgente se ateve a sustentar que tal falha seria mero erro técnico do setor de contabilidade, argumentando que não afasta a incidência da irregularidade contábil no contexto geral da prestação de contas. Quanto à ausência da retenção de imposto de renda retido na fonte, o gestor deduziu que tal circunstância não configuraria irregularidade, já que a Receita Federal admite que prestadores de serviço realizem o pagamento do imposto anualmente. Esse argumento não merece acolhimento, pois que o município, por imposição do artigo 7, inciso 1º da Lei Federal 7.703 de 88, tem o dever jurídico de recolher as receitas na qualidade de substituto tributário, importando a omissão em renúncia de receitas. E ainda hipótese legal de crime tributário, nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 1990. Mas eu gostaria de aguardar, porque assim, é importante essa questão da licitação também, porque vai ajudar Excelência, não, como eu disse para a senhora, não foi eu quem fiz a defesa, nem manejei a documentação. Mas eu estou observando aqui, existem umas notas fiscais, por exemplo, essa daqui da Desmarque, Comércio, Representação, Material Hospitalar. Essa nota fiscal consta como destinatário o Hospital Regional Senador Cândido Ferraz. Contudo, existe uma ordem de fornecimento, mas aqui não tem quem é o gestor. Pois deveria ter um termo de adesão, tem que ter todo não tem processo. Aqui, não então, sei, Excelência, eu não fui, como eu disse para a senhora, não foi eu quem fiz a defesa. Vou deixar a senhora fazer o juízo de valor. Se saiu muito bem assim para ter pego a defesa agora. Parabéns. Não poderia ter feito mais do que isso, não. Mas assim, todavia, aluno despendido, considerando o somatório das falhas que ensejaram a reprovação das contas em questão e a míngua da apresentação de contraprovas idôneas, entendo que não há como acolher o instrumento ora interposto, e por isso eu conheço do presente recurso, como já foi feita, já foi votado aqui, para, em sede de mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos e relevantes fundamentos. Como voto? Conselheiro Voltan, votou? Conselheiro Delano, como vota? Com a relatora. Conselheira Lília, como vota? Com a relatora. Conselheiro Jailson. Acompanho o relator. Aprovado aí por unanimidade o voto do relator.